A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, eu também gostaria aqui de estar apresentando a revista do terceiro trimestre que nós iremos estudar aqui na classe dos adultos. Ela tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu estarei criando uma playlist chamada EBD, a Igreja de Cristo, onde nós estaremos estudando as lições decorrentes do terceiro trimestre de 2022, amém? Esta lição, irmãos, da nossa escola bíblica dominical, da lição de número 11, ela tem como tema, sendo cautelosos nas opiniões. Ela é para a data do dia 12 de junho de 2022, onde nós comemoramos também o dia do pastor. Então aqui vai os meus sinceros parabéns e agradecimento a esses homens de Deus com esse chamado tão importante, que nos auxiliam, nos aconselham, que nos dão a direção debaixo da palavra de Deus para que nós possamos aí estar alcançando a nossa salvação. Também gostaria aqui de parabenizar a todos os namorados, dia 12 de junho, dia dos namorados, e também aos casados, aqueles que já têm a sua eterna namorada, amém? Essa lição, irmãos, então, nós estaremos estudando como textuário dela. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse texto está lá em Lucas capítulo 6, no verso de número 36. Temos como verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Temos como palavra-chave a palavra cautela. O que significa cautela, irmão? Significa cuidado, prudência. Nesse contexto aqui do nosso tema, para a lição de hoje, cautela, cuidado, sermos prudentes nas nossas opiniões. Opiniões a respeito de quê? De julgar, de julgamento do próximo, do nosso próximo. Aí pode até surgir algumas perguntas aos irmãos. Por exemplo, crente pode julgar? Que tipo de julgamento, se é que pode julgar, nós podemos fazer? Será que nós não estamos sendo hipócritas ao apontar o pecado e o erro do outro e esconder os nossos? Será que nós vemos o erro, o pecado do outro, mas será que nós não temos nenhum pecado? Ou porque não é igual, nós apontamos o do outro? Nós vamos estudar neste contexto aqui, E ainda podemos estar trazendo aos irmãos aqui, por exemplo, o que significa esta palavra misericórdia? Quando o textuário fala aqui, sede, pois, misericordiosos, significa termos compaixão, termos piedade, termos dó daquela pessoa que se encontra, por exemplo, caída, que possamos estar estendendo a nossa mão para poder estar ali ajudando, esta pessoa e não chegar como os amigos de Jó fizeram ali com palavras de acusação. Ainda neste contexto, irmãos, podemos trazer o texto de Colossenses, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Colossenses, capítulo de número 4, no versículo de número capítulo 4, versículo de número 6, a palavra do Senhor vem dizendo assim, eu espero que você tenha aí nas suas mãos, a revista, ou uma caneta, um lápis, etc., para que você possa estar anotando todas as referências bíblicas que a gente vai estar trazendo aqui, A primeira diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. No contexto da nossa lição de hoje, a resposta que nós formos dar para alguma questão, nesse contexto aqui, a nossa opinião, ela tem que ser agradável e temperada com sal. A leitura bíblica em classe, ela está lá em Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 6.
Aqui eu gostaria de enfatizar o verso de número 4. Os demais a gente vai estar tratando, né, no decorrer da revista. Esse verso de número 4, ele diz assim, ó: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Nós vamos ver no decorrer da lição aqui, ó, o que significa esse contexto. Argueiro era tipo um cisco, né? Uma partícula pequeniníssima, né? Que as pessoas veem no olho do outro e esquecem de tirar a trave, ou seja, a tora, o tronco que está no seu. Ainda, irmãos, no verso de número 5, Jesus vai chamar de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Caminhando aqui para a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo. O mestre foi bem enfático. Somente o Senhor é capaz, né, é conhecedor de todas as coisas e tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo capítulo 4, no verso de número 8. Por isso o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Eu tenho uma videoaula gravada, né, no decorrer dessa lição aqui, somente sobre esse termo, né, sendo sal e luz do mundo, a lição de número 2. Se os irmãos não tiveram a oportunidade de estar assistindo, está aqui no meu canal, na playlist, né, o Reino de Deus. Amém? Como as demais 10 aulas anteriores estão postadas aqui. Ainda a respeito de misericórdia, irmãos, Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Vamos lá, essa referência também, muito importante para esse contexto aqui. Hebreus, capítulo de número 4, no verso de número 6, a palavra do Senhor ela vem dizendo, ó, capítulo 4, no verso de número 16. Eu anotei aqui aos irmãos a referência, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós iremos tratar sobre misericórdia e sobre graça no decorrer da nossa lição de hoje. Por isso, eu trouxe esse texto aqui de Hebreus capítulo 4, no versículo de número 16. Caminhando então aqui, irmãos, para o nosso tópico de número 1, que tem como tema: não devemos julgar o outro. Aprendendo a se relacionar com os outros. É o primeiro subtópico. Aqui podemos trazer que a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Aqui um comentário, irmãos. Estes santos no sentido de sermos separados, mas santo não significa aqui que somos já perfeitos, que não temos falha e que não podemos ser até infelizes, né, vamos dizer assim, nas nossas opiniões ou naquilo que a gente vá falar sobre a outra pessoa. Amém? Então, nesse contexto aqui, nós vamos aprender o quê? Que lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 11 e 12, ele vai tratar ali de algumas contendas que estavam havendo entre os irmãos ali, e algumas disputas. E essa tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente a perfeição neste sentido, mas contudo ele exige que os seus súditos, os súditos do seu reino, sejam éticos e misericordiosos, conforme Lucas capítulo 6, no verso de número 36, que é o nosso texto áureo aqui. Como que a gente quer esperar de Deus misericórdia se nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos, né? É uma pergunta a se fazer aqui. Bom, ainda dando sequência aqui, o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos, em primeiro lugar, agir e, em segundo lugar, como nos comportar diante de uma ação errada de nosso irmão. Lembrando sempre, irmãos, que hoje pode ser ele que errou, mas amanhã pode ser eu. Hoje sou eu que erro, amanhã pode ser você. É nesse sentido que nós estaremos estudando a lição de hoje. Agora já tem uma pergunta:
ninguém deve ser julgado? Vamos entender. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Olha só o que nós temos que entender aqui, ó. Nós devemos entender, ó, que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Referência bíblica, João capítulo 2, do verso 24 ao verso de número 25. Ainda nesse contexto aqui, irmãos, será que nós podemos ter a nossa opinião? É óbvio que sim. No campo das ideias, nós podemos e temos que respeitar a opinião de cada um. Agora, no sentido aqui, o julgamento, nós vamos tratar na aula aqui, no sentido de condenação. Alguém chegar e falar assim, ó, você vai para o inferno. Olha, para você não tem salvação. É nesse sentido aqui que nós estaremos tratando aqui, né? Jesus, ele vai nos ensinar e no decorrer da lição nós estaremos esclarecendo esse tipo de conteúdo aqui aos irmãos. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número... deixa eu encontrar aqui aos irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso de número 33. É um texto bem conhecido, mas que Deus tocou o meu coração aqui em trazer como referência aos irmãos. Ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, más conversações, podemos aqui entender aqui como que assuntos, conversas, opiniões que não nos edificam, que não agregam nada, né, na nossa vida espiritual. Nesse contexto aqui, você deve ter a sua opinião, entre aspas, de julgamento, de saber se aquela conversa, se aquela pessoa... Nós vamos ver no decorrer da aula que Jesus ele trata como um termo até forte, né, irmãos, que ele vem trazendo aqui, quando ele fala para a gente não jogar... não dar pérolas aos porcos, né? Nós vamos ver no decorrer da lição aqui. Pode até parecer forte, Jesus ter pego pesado ali, mas era nesse sentido, né? De que nós temos sim que fazer o julgamento daquelas pessoas que não creem no Evangelho, as pessoas ainda que estão no pecado, porque como você vai falar do Evangelho para quem está no pecado, se você não tiver esse discernimento de julgar ali, nesse momento, que aquela pessoa precisa de ajuda. Não no sentido de condenação, mas no sentido de intercessão, de levar a palavra até essa pessoa. Então, ainda podemos trazer aqui, ó, esse texto, quando Jesus fala, ó, ele nos alerta que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 6. Caminhando então para o nosso terceiro subtópico, o julgamento defendido por Jesus. Qual tipo de julgamento que Jesus ele defende? Olha, quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Aqui ainda é bom que a gente comente o quê? Que Jesus ele espera, né, nos nossos julgamentos, o quê? Que os valores eles sejam feitos, né, certos, ou seja, que nós saibamos definir o que está certo e o que está ali errado, e que sejam identificados e dignos, e o que é indigno seja definido. Ou seja, a pessoa ainda não conhece o Evangelho, ela vive uma vida de pecado, né? Cabe a nós julgarmos ali, como o verbo aqui, que ele vem trazendo aqui, escolher, aprovar ou não, né? Se aquela pessoa ali, ela está no caminho que ela deve seguir, no caminho da aceitação, no caminho da palavra, né? Do Evangelho, que é poder de transformação para a nossa vida. Nesse sentido, que Jesus defende o julgamento. Que sentido? Para deixar mais claro aqui, nós não podemos julgar alguém
pela aparência. Na aula passada nós falamos sobre intenções e atitudes, né? Como alguém vai falar do amor de Jesus, vai falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, batiza, se você olha para a vida dessa pessoa e não está condizendo com a palavra do Senhor? E aí, nesse sentido, você deve julgar ou você deve não julgar? Em minha opinião, né, temos que tomar muito cuidado e sermos cautelosos com o que nós iremos falar. Eu já li a referência aos irmãos do apóstolo Paulo, que a nossa palavra tem que ser sempre agradável e temperada com sal, mesmo quando nós temos essa opinião aqui das pessoas que estão fazendo tudo o contrário ao que Jesus ensinou. Como síntese deste tópico, sinopse, no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Nós não temos céu para dar para o próximo. Jesus Cristo foi que morreu na cruz do Calvário. Nós podemos pregar o Evangelho, assim como João vem dizendo, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É nesse sentido. Porque às vezes você aponta o erro de alguém e esse erro só não é igual ao seu, mas você também tem um erro, né? A gente aponta o pecado de alguém, mas e os nossos, né? Nós vamos aqui ainda caminhar dentro da revista, nós vamos estar entendendo todo esse contexto aqui, ó. Tópico de número 2, ele vem trazendo, ó, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha que palavra forte. Primeiro tópico falou que nós não devemos julgar o outro, julgar no sentido de condenação. Ninguém morreu na cruz do Calvário a não ser Jesus Cristo de Nazaré para nos dar a vida eterna. Em segundo lugar, nós não temos céu para dar para ninguém. É Jesus Cristo que foi preparar, ele diz lá em João, né? Vou para o Pai e o Pai vai preparar muitas moradas. Tópico de número 2. Primeiro subtópico, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Olha lá, ó. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Isso aqui é até da psicologia, né? A psicologia ela vai dizer que as pessoas que apontam muito o erro do outro é porque elas estão cometendo esse erro. Um exemplo, né? A pessoa que rouba, um ladrão, ele acha que todo mundo é ladrão igual ele. A pessoa que adultera, ela acha que todo mundo adultera igual ela. A pessoa que peca, né, nesse sentido de prostituição, acha que todo mundo se prostitui igual ele. Tem uma mente ali travada nesse sentido. Então, temos que tomar cuidado. E a revista ela vem nos trazendo aqui ainda, ó, o seguinte contexto aqui, ó. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que a outra pessoa está cometendo. Agora eu lembrei daquele exemplo lá, quando levaram aquela mulher que estava em adultério até Jesus. Ali nós vemos que primeiro foi levada só a mulher. A lei dizia que era o homem e a mulher. Mas Jesus ele olha e fala assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aí primeiro vai saindo os mais velhos. Vamos, no meu entendimento, deixa eu entender desse jeito aqui, porque quanto mais tempo de vida, mais erra, mais pecado tem. Aí ficou só a mulher e ele disse: cadê os teus acusadores? Né? Mandou ela ir e não pecar mais. Nesse sentido aqui, então, será que alguém ali também, deixou eu entender, não está na Bíblia, mas deixou eu entender, será que alguém ali também não estava no adultério? Será que alguém ali também que estava com a pedra na mão não tinha pecado? Será que alguém que estava ali querendo apedrejar a mulher ali também não estava caindo em erro? Né? Nesse contexto aqui, Jesus me traz o Espírito Santo me traz essa palavra ao coração, né? Nós muitas vezes sentenciamos os outros e esquecemos das nossas falhas, né? Isso é comum de estar acontecendo. É só a misericórdia de Deus, só o crente cheio do Espírito Santo que tem o autocontrole de
orar ao Senhor e falar: Senhor, não me deixe julgar, porque com a mesma medida que nós, mesma medida que nós julgamos, nós seremos o quê? Julgados. Olha lá a nossa leitura bíblica em classe. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ainda neste contexto, Mateus 7,12 vai dizer o quê? Que aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Se você não quer ser julgado, não julgue ninguém. Quer misericórdia? Tenha misericórdia. Amém? Olha o segundo subtópico, diz assim: a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. O que é inconsistência, irmão? É o quê? É a falta de firmeza, é a falta de nexo, né? Então, nesse contexto, aqueles que possuem espírito mórbido, mórbido é aquela, vamos falar assim, transtorno psíquico doentio, né? Uma doença enraizada ali. A pessoa já tem isso com ela já. Então, aqueles que têm o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. Jesus alerta sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 2. Aqui ainda, os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Vamos lá dar uma lidinha na parábola lá do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas. Lucas capítulo de número 18, no verso de número... Estarei lendo aqui o verso de número 8 e o verso de número 9. Lucas 18, capítulo de número 9, melhor dizendo, 9 em diante. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, irmãos, que fraqueza desse fariseu aqui. Ó. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, melhor dizendo, porém estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus vem e diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Neste contexto aqui, o publicano ali, ele pedia o quê? Ele pedia, misericórdia a Deus. Já o fariseu, ele dizia: ó, não sou como esse aí, ó. Então, nesse contexto aqui, que a revista trouxe aqui, ó, por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Quem? Os fariseus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior. Falamos sobre isso também na lição passada, quando nós abordamos a respeito do tema, nossa segurança vem de Deus, a respeito de confiarmos em Jesus Cristo como nosso provedor. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, um texto muito lido na nossa Santa Ceia, que vem dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? E aqui ainda sobre crítica, irmãos, é como eu perguntei lá no início da aula. Será que nós estamos fazendo uma crítica com fundamento? Será que esta crítica que nós estamos fazendo, ela fará bem? Será que esta crítica, ela tem um fundo de verdade? Não é uma fake, como o termo que o pessoal está usando hoje? Será que esta crítica, vem dosada de palavra agradável, temperada com sal? Quantas vezes, irmãos, eu já recebi crítica aqui, só falando aos irmãos agora, nesse contexto, de que a aula não é isso, a aula não é aquilo, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Quando a crítica é construtiva, ela vem seguida de uma sugestão, e se é para melhora, para edificação,
Amém. Deixa o seu comentário, a gente lê, a gente ora. Mudanças foram feitas para o terceiro trimestre. Deus já está tocando meu coração em fazer mais algumas que alguns irmãos sugeriram. Isso edifica. Agora, aquela crítica de todo mundo faz isso, por que você também vai fazer? O seu canal nem tem 1K, 2K, 3K, tem pouquinhas pessoas. Não tem problema, irmãos. Né? Com esse tipo de crítica, a gente tem que estar preparado, tanto para as críticas quanto para os elogios. Né? Mas nesse contexto aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com essa crítica de julgamento, que serve para matar alguém, para parar alguém. Que Deus tenha misericórdia. Mas a gente podia até falar aqui também sobre aquelas críticas caluniosas. Misericórdia, que Deus nos afaste disso. Terceiro subtópico vem dizendo assim, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? É uma pergunta. Aqui a gente tem 3 passos. O primeiro passo, ter consciência de que temos falhas e imperfeições, como diz a verdade prática. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, mesmo sentimento, tanto de vitória, quanto de falha, quanto de imperfeição, né? E olha que homem foi Elias. Falava, não chovia, falava, descia fogo do céu. Segundo lugar aqui, irmãos, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Cristo Jesus teve para conosco, lá em João 3,16, né? Será que nós estamos amando? É o termômetro é o amor, né? Quer saber o quanto você é espiritual? É o quanto você consegue amar o seu próximo. E o terceiro ponto aqui, irmãos, né? Nesse tópico aqui, o que fazer para não julgar precipitadamente os outros não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça. Lembra lá? Hebreus capítulo de número 4, no verso de número 16, que nós já trouxemos aos irmãos, fomos alcançados pela graça e misericórdia, e precisamos tratar a todos com o mesmo favor e merecidos que recebemos. Lá em Efésios, também um texto muito conhecido dos irmãos, quero trazer aqui aos irmãos, Efésios capítulo de número 2, no verso de número 8, olha o que diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui nós estamos aprendendo o quê? Que nós já fomos alcançados pela graça, que é o favor imerecido, e fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, que é o quê? A compaixão dele pela nossa vida. Então, ao invés de nós julgarmos, né, que possamos estar o quê? Colocando diante da presença do Senhor. Lá na conclusão da nossa revista, da nossa lição de hoje, melhor dizendo, quero trazer aqui um outro contexto ainda para finalizar este entendimento. Como sinopse deste tópico, temos: antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha aí que texto forte. É só lembrarmos lá do texto da Santa Ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Amém? Lá em 1 Coríntios. Caminhando para o tópico de número 3, ele tem como tema: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? A revista trouxe uma afirmação. Eu quero fazer como uma pergunta. Vamos lá. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Misericórdia, né, irmãos? Vamos entender. Primeiro subtópico. Deus é severo? Lá em Romanos capítulo 11, no verso de número 22, vamos estar dando uma lidinha lá. Romanos, esse texto vai voltar também na revista aqui, posteriormente. Romanos capítulo 11, verso de número 22. Paulo diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Olha lá então o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Vamos entender. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente, ou seja, aqueles que pecam com gozo,
aqueles que pecam com prazer, ou seja, aqueles que vivem repetindo o pecado, pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. A Bíblia vai dizer em Provérbios que para aquele que endurece o coração, a queda é repentina. Mas lá em Apocalipse também vai dizer que Deus é um Deus misericordioso e Ele deu tempo para que se arrependessem dos seus pecados. Está lá em Apocalipse. Aqui podemos ainda dizer aos irmãos aqui ainda, puxando já um ganchinho para o segundo subtópico, vem outra pergunta. Como Deus nos julga? Vamos entender. Preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, Deus age com retidão e justiça. Isaías capítulo 45, no verso 21. Também 2 Timóteo, como nós já citamos aqui, capítulo de número 4, verso de número 8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Mateus capítulo 6, verso 33. E estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Só que olha só, irmãos, há consequências e sanções para quem? Para aqueles que caem na desobediência dos estatutos de Deus. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Na lição passada, tratamos sobre este assunto e agora voltou a repetir aqui. Paulo vai dizer, não me canso de vos dizer as mesmas coisas porque é para o nosso bem. Quero ler aqui em Salmo, olha o que diz aqui em Salmos, deixa eu só abrir a palavra do Senhor aqui, Salmos de número 139, trouxemos várias referências bíblicas aos irmãos. Eu quero ler o verso 1, até o verso 3, diz assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces, outras versões dizem, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Olha que bênção, irmãos. Então, cabe somente a Deus, fazer o nosso julgamento. Já falei sobre a diferença de você não ficar ali junto, com pessoas com más conversações, com pessoas que estão ali te afastando da presença de Deus, ao invés de estar multiplicando, ao invés de estar fazendo com que você se achegue mais à presença de Deus. Eu ouvi um comentário muito interessante que eu sempre pensei que a gente somava no reino do Senhor. E eu ouvi uma explanação muito bem colocada que diz assim, que a primeiro momento você até soma, mas depois nós multiplicamos no reino de Deus. Nós chegamos para somar e depois nós temos que multiplicar o que? O Evangelho, a palavra, o viver com Deus, o sermos sal, o sermos luz, nesse contexto. O terceiro subtópico vem dizendo, ainda terminando aqui ainda este segundo subtópico, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos que quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus recompensa, Deus os recompensa, amém? Terceiro subtópico, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Aqui nós vamos trazer o exemplo de Davi, os irmãos conhecem bem, o relato bíblico. Primeiro nós temos lá em Atos capítulo 13, verso 22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso, nosso Deus, não isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Amém? Nós conhecemos o relato de Davi, o que Davi fez, e quando o profeta chega ali e conta aquela história para ele ali, ele de bate-pronto ali, o que ele fez? Precipitadamente ele falou, tal homem tem que morrer. E aí o profeta fala para ele assim, esse homem é você. Aí, irmãos, ele cai ali, com o rosto em terra, se arrepende. A Bíblia diz que aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Ainda podemos dizer aqui ainda, que
nesse contexto aqui, ó, que a severidade divina, lembra que a gente falou que ia voltar lá ao texto de Romanos 11, 22, a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Lembra lá do texto de Provérbios, que a gente citou aqui agora de pouco? Aquele que confessa, aquele que deixa, né, alcança a misericórdia. Sinopse deste tópico de número 3. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Olha só, irmãos. Como conclusão da nossa lição de hoje, devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente ao próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Aqui eu quero trazer aos irmãos, então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Um novo recomeço, assim como foi na minha vida e na sua vida. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema a bondade de Deus em nos atender. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus.